Boas tardes a todos. Cumprimento o Presidente da Digital, Manuel Freixo. Cumprimento também todos aqueles que colaboraram ativamente na realização deste encontro. Trata-se de uma convenção muito importante, numa altura em que todo o nosso partido está, evidentemente, a preparar-se, a aquecer os motores, a desenhar a estratégia para poder participar em boas condições nas eleições autárquicas. É o principal objetivo, do ponto de vista eleitoral, do nosso mandato nacional e esperamos poder preparar de uma forma adequada a nossa intervenção, a nossa ação para atingir os objetivos a que nos propusemos nestas eleições autárquicas. Um partido como o PSD só pode aspirar a poder ter nessas eleições o maior número de mandatos, seja nas juntas de freguesia, seja nas câmaras municipais. Somos, juntamente com o Partido Socialista, o partido com mais implantação autárquica e que, por essa via, pode dizer que tem verdadeiramente uma representação nacional, no sentido em que é um partido que concorre à generalidade das eleições que são disputadas em termos locais. E a capacidade para apresentar candidaturas em todo o país é realmente só um exclusivo de um partido de grande dimensão nacional como é o PSD. Isso não significa que seja fácil preparar estas eleições em todo o lado. Nós partimos sempre para todos os combates como um partido que ambiciona ganhar. Mas sabemos que as eleições não nos são fáceis em todo o lado. Há sítios onde é mais fácil, outros onde é mais difícil, e isso não resulta apenas daquilo a que se chama a estrutura sociológica do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista partidário dos concelhos. Há concelhos onde o PSD consegue ter um bom resultado em quase todas as eleições e, porém, não consegue ganhar a Câmara. E há outros em que conseguimos ganhar a Câmara, mas não conseguimos os resultados que desejaríamos para outro tipo de eleições. Digo isto apenas para enfatizar que as eleições autárquicas são 308 eleições. Não são umas eleições, são 308 eleições, quando se trata de câmaras municipais, e uns largos milhares de eleições quando se trata das juntas de freguesia. Preparar bem essas eleições todas requer, portanto, um esforço cuidado da parte de uma grande diversidade de pessoas, estruturas e, de um modo geral, portanto, da própria linha estratégica do partido. E aquilo que aqui foi dito, e muito bem, pelo nosso Presidente da Distrital de Castelo Branco, Manuel Freixo, é mais fácil partirmos para esse combate estando unidos, sintonizados, do que dando espaço a divisões internas que, ao nível dos concelhos ou das freguesias, nos possam prejudicar. E sabemos que no passado isso aconteceu. Há feridas para sarar em vários pontos, não são assim tantos como isso, mas ainda assim, até porque há uma certa tendência para que eles se repitam e para que essas feridas se reabram, é quase sempre nos mesmos sítios. Nós esperamos poder ser mais bem-sucedidos desta vez do que noutras vezes conseguimos ser. As eleições autárquicas são também importantes para o PSD, em termos nacionais, porque é nossa convicção que estamos a viver uma época em que o poder local pode desempenhar uma função mais ambiciosa
do que aquela que desempenhou ao longo destes 40 anos. Estamos praticamente a assinalar 40 anos sobre as primeiras eleições autárquicas democráticas. Levamos quase 2 gerações de quadros autárquicos que transformaram o país ao longo destes anos. E podemos dizer com orgulho que o panorama que hoje temos nos permite pensar que os próximos que temos à nossa frente podem ser anos de desenvolvimento mais harmonioso, se realmente conseguirmos preparar não apenas já os recursos humanos, políticos, mais capacitados para travar estas eleições e para desempenhar estas funções no futuro, mas se conseguirmos também ser suficientemente ambiciosos para proporcionar um caminho de descentralização mais efetivo nos próximos anos. Essa foi a razão porque no programa que defendemos em termos nacionais nas últimas eleições, propusemos justamente levar mais longe aquilo que já tínhamos iniciado há 5 anos atrás, em matéria de transferência de novas competências e atribuições com os respectivos meios para os municípios e comunidades intermunicipais. Agora, creio, está na altura de o podermos fazer de uma forma mais alargada, isto é, generalizando algumas das boas experiências que tivemos nos últimos anos e, ao mesmo tempo, de uma forma mais aprofundada, sobretudo alterando a própria lei de atribuições e competências e sendo, portanto, mais ambicioso, juntamente com a lei das finanças locais, para proporcionar que um melhor nível de serviço público possa ser oferecido e prestado às populações, sem com isso onerar mais a despesa pública, que obrigaria a onerar mais também os impostos, antes, pelo contrário, a podermos ter ganhos de eficiência, prestando, portanto, tendencialmente melhores serviços, sem agravamento de custos para o futuro. Estão identificadas as áreas onde julgamos isso ser possível, áreas sociais, sobretudo ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível do apoio social, mas também áreas económicas importantes, onde creio a capacidade para atrair investimento, para fixar recursos humanos mais qualificados, tornando, portanto, mais competitivos os nossos territórios, aumentando a sua capacidade de atração destes recursos que estão em falta, pode ser decisiva para podermos ser bem-sucedidos em ter um território mais harmonioso do que aquele que temos hoje. Nem tudo o que será a nossa perspectiva terá vencimento no Parlamento. Estamos justamente a meio desse debate na Assembleia da República e continuaremos a aguardar até à próxima terça-feira pela forma como a maioria e o respectivo governo responderão a este repto de maior ambição que nós colocamos para ter verdadeiramente um pacote de descentralização que corresponda àquilo que são as nossas capacidades de uma nova geração no poder local e as nossas necessidades de levar mais longe o papel das nossas autarquias nos próximos anos em satisfação de necessidades muito relevantes das nossas populações. Seja como for, parece-me que é importante que o debate no Parlamento se centre na substância das matérias e não na sua forma. Quantas vezes, ao longo do último ano, fomos confrontados com esta resposta formal que é a de se ficar a discutir a forma e às vezes até as intenções
das propostas e não aquilo que elas verdadeiramente contêm. Espero que o repto que lançamos à maioria possa ser ainda respondido de uma forma favorável. Até porque, se não for, duas conclusões se tirarão. A primeira, a de que os apelos a um certo consenso nacional para reformas importantes não terá passado de uma simulação por parte de quem tem hoje as responsabilidades do governo. Essa simulação já tem sido feita noutros fóruns, nomeadamente na concertação social, em que tudo está decidido antes de se começar a conversar. Espero que desta vez, seja na concertação social, seja no debate orçamental, não esteja também tudo decidido antes de podermos sequer conversar. A segunda conclusão que se extrairia é que, verdadeiramente, interessa mais cavar trincheiras e separar as águas do que propriamente construir pontes a pensar no futuro. Ora, é nosso convencimento, foi sempre, ao longo de todos os anos, de que cavar trincheiras em excesso e separar águas em excesso, quando não se trata de matérias fundamentais, é uma abordagem de divisão entre os portugueses que não nos ajuda a construir um futuro melhor. E essa é talvez a melhor oportunidade de poder introduzir-vos aqui hoje uma avaliação do que foi justamente este primeiro ano de governo que hoje se completa com o Partido Socialista e o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Foi justamente dia 26 de novembro de 2015 que este governo tomou posse na Assembleia da República. Fê-lo depois da maioria que o suporta ter deitado abaixo o governo que, na altura, formei na sequência das eleições. O Parlamento, com o Partido Socialista à cabeça, anunciaram como importante impedir que o PSD e o CDS governassem em coligação e, depois de se ter indisponibilizado para integrar esse governo ou para o viabilizar no Parlamento, decidiu construir uma solução política com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda para criar um governo alternativo. Esse governo seria um governo estável, coeso e consistente. Foram, pelo menos, estas as razões as apresentadas para justificar que se tivesse derrubado um governo que saiu das eleições e que se tivesse constituído um governo alternativo. Era preciso, no entanto, para fazer um governo, mais do que somar uma maioria negativa. Era preciso constituir um programa que pudesse ser partilhado e apoiado pelo Parlamento. Neste primeiro ano, o governo tem tido, inequivocamente, o apoio da maioria que o sustenta. E apesar de, por vezes, os partidos que apoiam o governo, mas não o integram, quererem dar mostras de um certo distanciamento, talvez para convencerem os seus eleitores de que preservam a sua autonomia e de que não se confundem com o governo que apoiam, na verdade, essa é também mais uma simulação que é oferecida do que propriamente uma situação efetiva. Na verdade, o que se tem passado é que a ação do governo está devidamente apoiada no Parlamento, com o apoio do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E não há dúvida de que, na grande parte dos debates, das votações, das decisões que se tomam,
fica bem recordar a mensagem que uma ou outra vez alguns dirigentes políticos da maioria, e em particular titulares do governo, vêm afirmando. Politicamente, o Partido Socialista tem um modelo de sociedade e tem um projeto para o país que está muito mais próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista do que do centro político que nós representamos ou o CDS representa. E isso nota-se ao longo destes 12 meses de exercício do governo. Gostaria de dizer que, no essencial, se tratou, quando projetamos a nossa visão sobre o futuro, um ano que ficou muito aquém para o país daquilo que estava ao nosso alcance e que, em várias dimensões, representou um retrocesso para os portugueses. Ficou muito aquém das nossas possibilidades, porque 2016 deveria ter sido um ano com maior crescimento económico, maior geração de emprego e maior redução de dívida do que foi. Em primeiro lugar, porque a embalagem que vinha de trás assim o permitia. Os economistas sabem isto. Quando uma economia está a crescer e esses fatores de crescimento estão sustentados nas estruturas económicas, só o facto de se prolongar para o ano seguinte, de se projetar para o ano seguinte aquilo que se vinha fazendo, dá-nos um impulso favorável. E esse impulso favorável que vinha de trás, apesar de tudo, manifestou-se em 2016. Ao contrário da retórica vigente, que gosta de anunciar por parte do governo que a segunda metade do ano de 2015 estava a correr mal, na verdade, o que se passa em torno do terceiro e do quarto trimestres de 2015 é o que se passa sempre, normalmente, quando ocorrem eleições. As eleições, por definição, comportam alguma incerteza e os agentes económicos, em face dessa incerteza, tornam-se mais prudentes. Mas a economia não correu mal. Ficou à espera de ver como é que as coisas iriam correr para o futuro. Mas a nossa tendência de recuperação estava desenhada firmemente. Crescemos em terreno positivo ao longo de todo o ano de 2014 e tivemos um ano de 2015 em que o crescimento foi de 1,6%. O país beneficiava, portanto, desse crescimento que vinha de trás, mas beneficiou também em 2016 de condições ainda mais favoráveis. De uma política conduzida pelo Banco Central Europeu que tornou mais barato o financiamento ao Estado e à economia. Contou ainda com termos de troca favoráveis nas nossas exportações e, sobretudo, nas nossas importações. Quer dizer, o baixo preço do petróleo teve um efeito de nos dar a possibilidade de comprar ao exterior o mesmo gastando menos. E quem compra o que precisa gastando menos fica com mais dinheiro para investir noutras áreas. Tivemos, em particular, países para os quais exportamos a crescer muito acima da média dos nossos parceiros europeus. A Espanha cresceu bastante mais do que Portugal. E é o destino de uma parte muito relevante de todas as nossas exportações. Muito mais do que Angola ou o Brasil. O benefício que tivemos por pagar menos em importações e, ao mesmo tempo, de exportar mais para os países que estavam a crescer muito mais do que nós, permitia que a nossa economia pudesse ter crescido mais do que em
2015. Melhor financiamento, melhor exportação para países que estavam a arrastar positivamente Portugal para um crescimento maior. Porém, o que aconteceu em 2016 foi um desaproveitamento completo destas condições. E aquilo que aconteceu é hoje claro, porque estamos já a um mês, praticamente, do final do ano. Não se trata, portanto, de nenhum vaticínio que estamos a fazer. Trata-se de uma observação do que aconteceu ao longo deste ano. O país prepara-se para acabar o ano de 2016 a crescer menos, consideravelmente menos, do que há um ano atrás. A taxa de desemprego passou a descer a um ritmo menor e a criação de emprego, que continua, felizmente, não tem sido tão intensa como no ano anterior. Os nossos parceiros europeus beneficiaram, mais do que nós, das condições internacionais mais favoráveis, bem como das condições monetárias mais favoráveis. E nós fomos mesmo o único país que, desde dezembro do ano passado até agosto deste ano, viu piorar o custo do financiamento da dívida pública. Nenhum outro na zona euro teve este comportamento. Fizemos pior do que os outros. Ficámos aquém daquilo que poderíamos ter ficado se simplesmente deixássemos que o que vinha de trás continuasse. Isto é muito importante de assinalar, porque ajuda a acabar com uma certa retórica de que a quem está na oposição só interessa que tudo corra mal. Não é verdade. A quem está na oposição interessa que tudo corra bem no país. Foi assim que fizemos quando estivemos no governo e é essa a expectativa que temos para o futuro. Não queremos voltar a governar o país nas condições desgraçadas em que o recebemos em 2011. Nós queremos que as coisas corram bem. Mas não aceitamos que se venda gato por lebre. Se está a crescer, é bom, mas a crescer menos do que o ano passado, porque é que haveríamos de estar melhor? Nós podemos estar melhor se a política for outra. Mas estamos a desperdiçar oportunidades e por isso não estamos tão bem quanto devíamos. Já enunciei aqui alguns aspectos, algumas ilustrações desta situação. Mas deixem-me dizer também que ficámos materialmente pior em termos de dívida pública. A dívida pública em Portugal cresceu em 2016, quando se tinha reduzido em 2015. E num país em que a dívida pública é muito elevada, é importante não deixar que isto aconteça. E este governo tinha dito que tinha uma alternativa que colocaria o país a crescer ainda mais do que no passado e a desendividar-se mais do que nós tínhamos conseguido. Havia uma estratégia própria para isso e, independentemente agora de sabermos aonde é que essa estratégia falhou, fica o resultado. Não só não crescemos mais do que no passado como se propunham, crescemos menos, infelizmente, como a nossa dívida aumentou. E isso é negativo. Há uma explicação para algumas destas coisas. É que, ao contrário do que vinha sendo habitual em muitos anos no nosso país, quem chegou agora ao governo há um ano entendeu dedicar o seu primeiro ano a desfazer aquilo que estava feito antes. Se funcionássemos assim em todos os países e em todas as épocas, virtualmente o mundo não avançava. Porque cada um que chega desfaz o que o outro fez. Falar em consensos num contexto destes parece mesmo quase uma provocação. O que se passou realmente é que, por via da
necessidade de construir um acordo político com a esquerda radical, o atual governo apostou em andar para trás e desfazer um conjunto de reformas estruturais que tinham sido realizadas, a pensar no futuro do país. Chega a ser penoso ouvir o Ministro das Finanças externamente fazer referências a este processo económico, procurando convencer os investidores de que aquilo que eles julgam que aconteceu durante este ano e que nós sabemos que aconteceu, de facto, não aconteceu. Era muito útil que pudessem, de vez em quando, até porque hoje, felizmente, aquilo que são as novas tecnologias da informação, nos permitem fazer uma busca muito rápida e muito impressiva do que são justamente as declarações que são feitas. E era bom que pudéssemos cotejar aquilo que são as afirmações que são feitas cá dentro e aquilo que é dito lá fora. A última é suficientemente eloquente para que a possa citar aqui. O Ministro das Finanças deu uma entrevista a um jornal alemão, o Bild, e entendeu que devia reafirmar o compromisso de Portugal com as instituições europeias, negando que tenham sido invertidas reformas e que antes das eleições acabariam por desembocar com o PS no governo, sustentado pelos partidos à esquerda, quando a economia estava em estagnação. Diz o Ministro das Finanças, vou citar, é totalmente errado. Não revogámos nenhumas reformas. Pelo contrário, as coisas estão a melhorar em Portugal, temos agora uma tendência muito positiva no mercado de trabalho, aumento do emprego, crescimento estável. Não mudámos nada. Isto é o Ministro das Finanças a falar para o exterior. Não mudámos nada. Mas este ano, não diz o Governo, foi um ano de grande mudança? Não se mudaram a privatização da TAP, as concessões dos transportes públicos em Lisboa e no Porto? Soube-se recentemente que, no caso de Lisboa, a Carris já foi devolvida, entrará em vigor a medida em janeiro de 2017. A dívida, porém, fica no Estado Central. A dívida dessa empresa pública fica no Estado Central. Agora a Câmara de Lisboa já pode fazer mais dívida para futuro com a Carris. Haverá no futuro depois quem possa pagar essa dívida toda. Perguntamos nós, há um ganho para o país nesta decisão? O que é que vamos fazer com o resto do país? Com todos os municípios que têm transportes urbanos? Há transportes urbanos em muitos municípios do país. O Estado está na disposição de ficar com os seus passivos também? Ou só em Lisboa é que a Câmara pode ficar com os transportes urbanos sem dívidas, porque o Estado lhes paga? Então, e nos outros municípios? Vai ser assim também? Vamos passar essas dívidas todas para o Estado Central? O Ministro das Finanças falta à verdade, evidentemente. Muitas coisas mudaram do ponto de vista estrutural na educação. Na educação, então, o conjunto de reversões estruturais foi mesmo muito elevada. E aqui nem vale a pena vir com a conversa de que o Estado precisava finalmente de integrar os professores que estavam a contrato. Porque nós, enquanto estivemos no governo durante 4 anos, vinculámos cerca de 4.000 professores. Um ano depois, este governo vinculou 100 professores. Aquilo que se decidiu na educação não tinha que ver nem com a justiça, nem com a injustiça das relações laborais. Tem que ver com a opção que o governo seguiu, juntamente com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, de prescindir de ter uma educação de exigência, que fornecesse informação auditável aos pais, aos alunos, ao país, para saber
Se a educação vai melhor ou se vai pior, em que, portanto, a preocupação não está projetada sobre o futuro, mas no facilitismo ou na facilidade, como queiram. Tudo isso mudou. Dará isto um contexto mais positivo para o futuro? Não nos parece. Pelo contrário, aquilo a que estamos a assistir ao longo deste ano, não sei como será o próximo ano, não faço futurologia, observo apenas aquilo que aconteceu e que está a acontecer. A reversão estrutural em muitas áreas e, ao mesmo tempo, a paralisia completa de qualquer reforma estrutural para o futuro, retirará ao país a capacidade para ser mais ambicioso, para crescer mais, para ter melhor emprego e para poder ter rendimentos melhores. Desse ponto de vista, portanto, nós, quando olhamos para as políticas que estão a ser seguidas, neste balanço que fazemos deste primeiro ano, só podemos concluir que houve tempo perdido para fazer reformas importantes que nos garantissem maior ambição para o futuro, mas houve também retrocessos assinaláveis que não nos ajudam nem a convencer os investidores estrangeiros, nem a atrair maiores competências para o país, nem a dar aos jovens portugueses uma perspectiva mais otimista para o futuro. Julgo que aquilo que se tem passado, então, ao nível da segurança social é eloquente. Nós voltamos a suscitar, no âmbito da discussão orçamental, a necessidade de se fazer uma reforma da segurança social. Como um reflexo pavloviano, a maioria responde: os senhores querem é cortar 600 milhões às pensões. Ficámos neste clichê. Não deixa de ser, no entanto, irónico que 600 milhões foi exatamente aquilo que o Estado e o Governo transferiu este ano do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social para suportar os sistemas previdenciais. Podia ter sido diferente, mas imaginem, foram mesmo 600 milhões. Foi o que lá faltou. Era o que lá faltava. Agora, para 2017, o Governo fala em qualquer coisa como perto de 450 milhões. Que vão, estima o Governo, faltar no próximo ano, e é preciso que o Estado transfira para lá. E até criou um imposto novo, que não temos dúvidas, será aprovado na votação final global, um adicional ao IMI, que é um imposto novo, para consignar essa receita à Segurança Social. E com isto acha que, pondo lá mais dinheiro e empurrando o problema com a barriga, escusa de ter amassada de fazer a reforma da Segurança Social. Não deixa de ser estranho que seja a oposição a reclamar uma reforma da Segurança Social e a dizer que está disposto a viabilizar uma reforma da Segurança Social em nome do futuro, que é normalmente um debate mais incómodo, e o Governo a dizer não é preciso. Não é preciso. Está tudo bem. Quando sabemos todos que não está. Há uma inversão de papéis. Essa inversão de papéis resulta do facto do Governo não estar preocupado com o longo prazo nem com o futuro. Estar apenas preocupado com o curto prazo. E com as eleições autárquicas, já agora, que ocorrem no próximo ano. Chega a ser escandaloso a forma como o Governo e a maioria calendarizam medidas a pensar na demagogia e no populismo que querem fazer em vésperas de campanha eleitoral. As pensões abaixo de 2 IAS serão aumentadas extraordinariamente em agosto. Perguntamos, porquê em agosto? Será uma coincidência por em setembro estarmos em campanha eleitoral? Se não é, falta a explicação. Não temos dinheiro daqui até agosto? Só em agosto é que vamos ter dinheiro?
Não há explicação. Nós propusemos, digam quanto dinheiro querem usar para fazer um aumento extraordinário das pensões. Nós sabemos que é difícil. Foi o Partido Socialista que congelou as pensões todas em 2010, portanto, nós sabemos que é difícil. Nós descongelamos as mais baixas de todas. Lá as fomos atualizando. Mas concordamos, se for possível, ter alguma coisa, apesar do déficit da Segurança Social, se for possível aumentar as pensões, excelente. Mas então, por que não começam em janeiro? Por que é que estamos à espera de setembro para as aumentar? Em setembro até vai aumentar um bocadinho, mas em agosto, peço desculpa, mas só em agosto. Aqui até lá não. Também há um aumento extraordinário do subsídio de refeição para os funcionários públicos. Como isso depois se alarga às empresas, será uma medida, com certeza, também bem-vinda. As empresas pagam, evidentemente, essa parte. O Estado fará a sua parte. Mas não fica por aqui. Promete-se reintegrar todos os precários em outubro. Em outubro. É mesmo para as eleições. Isto é, em outubro integram-se os precários todos. Numa coisa que é das demagogias mais perigosas que temos, que é brincar, literalmente brincar, com o emprego e com o futuro do país. Eu lembro-me muito bem, tenho memória para isso, nos finais dos anos 90, de um governo socialista ter integrado no Estado quase 100 mil trabalhadores. Não está em discussão se o Estado deve ter mais trabalhadores ou menos trabalhadores, deve ter aqueles que precisa. Aqueles que precisa e aqueles que pode pagar. Quando o Partido Socialista conduziu o país à bancarrota, veio a Troika e disse que tem funcionários a mais. E nós tivemos de reduzir 80 mil funcionários em 4 anos. Quantos vamos meter agora, outra vez, pelo mesmo processo? Os 80 mil que saíram, que entretanto se aposentaram, pessoas que tinham um contrato que não foi renovado. De que estamos a falar? Quantos são? Em que áreas se distribuem? O que fazem? As necessidades que estão a satisfazer são permanentes ou não são? Nada disto se sabe. O Governo não explicou rigorosamente como pretende fazer. Quer um cheque em branco para poder dizer: nós vamos estudar isso tudo e vamos fazer tudo. Mas em outubro, o que decidirmos representará que o Estado passará a integrar aqueles que são precários. Sem mais. Parece uma coisa frenética. Nuns anos metem tudo lá dentro, nos outros pedem a quem vem a seguir que trate de desfazer porque se fez demais. Os que desfazem o que se fez demais não têm piedade, nem coração, nem bons fígados. Os que metem são bem intencionados, pensam nas pessoas e no emprego. O Estado deve funcionar melhor, tendo mais pessoas. Mas, na verdade, o problema aqui é que o Estado não devia ser dos partidos. O Estado é do país. A administração é do país. Não é deste governo nem do outro. Eu, enquanto fui Primeiro-Ministro, não diminuí os efetivos do Estado por ter alguma coisa contra os funcionários públicos. Foi porque não tínhamos dinheiro para lhes pagar. Felizmente, hoje, já vamos tendo dinheiro até para poder eliminar os cortes que o Partido Socialista lançou mais depressa. A isso não foi alheio o facto de termos sido bem-sucedidos nos anos em que governámos. Mas cuidado, nós não queremos voltar para trás e voltar a ter de fazer tudo outra vez. Os partidos não deviam estar, portanto, nos governos a fazer política partidária. E este foi um dos mais partidários governos de que eu tenho memória. Foi e promete continuar a ser para o futuro. E isso deixa-me na circunstância de ter de concluir que quem exerce os lugares públicos, mais a pensar num papel partidário do que no papel do Estado, não está preocupado com o longo prazo, nem com os portugueses, está só preocupado
com a sua própria situação. Isto, do meu ponto de vista, não tem desculpa. E não tem desculpa porque o Governo podia estar a atuar assim por circunstâncias que lhe fossem alheias, em razão de restrições muito fortes que tivesse de enfrentar. Podia acontecer não ter a cooperação institucional do Presidente da República, mas tem. Podia enfrentar instituições europeias e uma Comissão Europeia mais intransigente. Não é o caso. Antes, pelo contrário. Parece muito claro que as instituições europeias têm sido ainda mais cooperantes com este Governo do que foram no passado. Portanto, as circunstâncias ajudariam a que o Governo pudesse programar as coisas para o futuro, pensando num nível de desenvolvimento superior. Mas a política partidária tomou conta realmente do Governo. E depois vemos velhos hábitos regressarem, daqueles que gostaríamos que não existissem mesmo. A falta de coragem a governar. O Governo não consegue assumir publicamente as medidas que toma. Isto é gritante na política orçamental. O Governo disse que tinha uma estratégia orçamental para diminuir o déficit e que não precisava de nenhum plano B. Já esta semana deixei muito claro que esse plano B foi executado. Mas o Governo não tem a coragem de o divulgar ou de o admitir. Quando o Governo a que eu presidi teve de tomar medidas difíceis, eu fui o primeiro a comunicá-las. Para que as pessoas soubessem o que estávamos a fazer e por que estávamos a fazê-lo. Nunca me escondi atrás de ninguém para o fazer. Hoje, há quem considere uma habilidade bem-sucedida o Primeiro-Ministro e até os ministros furtarem-se a explicar ao país o que decidem. Por exemplo, uma parte do esforço de contenção do orçamento resulta daquilo a que chamaram de cativações permanentes. Isto em bom português não existe, é um contrassenso. É um contrassenso total. Uma cativação permanente é igual a corte. Isto é permanente. É um corte. Não é cativação nenhuma. Cativar é a gente dizer, olha, a gente fica aqui com isto deste lado, dentro de certas condições. Mas se disser, olha, isto fica daqui deste lado e o senhor já não gasta, não me interessa o que é que se passa, isto não é uma cativação. Isto é, olha, o senhor teve um corte no seu orçamento de tanto. O Governo cortou 430 milhões de euros este ano. Não diz aonde, em que serviços, em quê? Não se lhes apanha uma palavra. A gente faz a pergunta, está quieto. 2, 3 vezes, não se responde. Ignora-se. Para que estar a perder tempo a responder? Para o ano, prometem fazer o mesmo e levando a fasquia para quase 500 milhões de cativações permanentes. Já anunciaram. Perguntamos, nós que nunca fizemos cativações permanentes deste tipo, fizemos cortes, como se sabe, e explicámos-los na altura. Nunca deixámos de libertar as cativações para que os serviços pudessem executar as suas políticas. Se no espaço de um ano o Governo decide cortar quase 900 milhões de euros aos serviços, não me querem convencer, com certeza, nem a mim, nem a nenhum dos que aqui está, que isso não terá consequência nenhuma. Tem de ter consequências na saúde, na educação, no apoio social, na justiça, nas Forças Armadas, na administração interna. Tem de ter, na cultura, tem de ter. Ou há cortes ou não há cortes. Se há cortes, eles têm de se traduzir, e não são em salários, evidentemente, se fossem em salários, não se pagava aos funcionários. Agora, se se paga aos funcionários, e mesmo assim há cortes,
Então isso significa que o Estado está a deixar de gastar e, com isso, não pode deixar de afetar o produto do serviço que fornece. É assim. Se não afeta a qualidade do serviço que fornece, tem de explicar muito bem o que é que fez para poder fazer o mesmo gastando menos 900 milhões. Nós adoraríamos saber. Aqui entre nós, eu acho que os ministros adorariam ter a possibilidade de dar esta explicação. Mas como não têm esta explicação para dar, fazem de conta que isto não existe. Não há cortes nenhuns. Só há cativações permanentes. Há outros vícios que estão, infelizmente, de regresso. Não se paga aos fornecedores. O aumento dos pagamentos a fornecedores tem sido constante. E então, no Serviço Nacional de Saúde, preocupante. Eu, quando cheguei ao Governo em 2011, tinha um total de dívida na saúde de cerca de 3,6 mil milhões de euros por pagar. E graças às privatizações, conseguimos ter dinheiro suficiente para transferir em capital para os hospitais pagarem as suas dívidas. E com isso terem fornecimentos de serviços mais baratos, porque quem não paga as dívidas, paga aquilo que precisa mais caro, todos os dias. Agora está tudo outra vez a voltar ao mesmo. Não tem importância. E depois lá para a frente se há de ver como se faz. Nós temos, portanto, mais dívida que está a crescer, uma que não está reconhecida, enquanto as faturas andam de um lado para o outro, porque mandam-nas para trás. De certa forma, têm este sistema para não registarem os compromissos, mandam para trás. E enquanto a coisa anda para trás e para a frente, não existe. É uma habilidade, também uma habilidade boa, que nos vai dar imensa saúde para o futuro. Depois há aquele vício de não pagar o que se deve também. Se acharem que é um bom princípio o país passar a ter como sistema aumentar os prazos de pagamento e pagar cada vez a mais largo prazo às empresas, se acharem que isto dá saúde, digam, por favor, porque eu também não vejo como. Bem, e finalmente, temos medidas extraordinárias que cheguem. Já as expliquei, foram reavaliações de ativos, processos extraordinários de regularização de dívida ao fisco e à segurança social, por aí fora. Tudo isto faz parte das receitas extraordinárias deste ano. Para o ano haverá outras, entre dividendos do Banco de Portugal, uma garantia que foi dada ao BPP e por aí fora. Muitas medidas extraordinárias. E de medida extraordinária em medida extraordinária vão dizendo os membros do Governo e a maioria: estamos melhor, cumprimos. Estamos a fazer tudo bem. Melhor do que no passado. Porque conseguimos fazer isto tudo e ainda dar mais dinheiro às pessoas. Os impostos, portanto, na cabeça do Governo, não são pagos pelas pessoas. Sobretudo os impostos indiretos que cresceram. Cresceram para os fumadores, para quem anda de automóvel, para quase 12 impostos destes. É o que está previsto para 2017. Evidentemente que o que se quer não é que as pessoas gastem menos, porque se gastassem menos, o Estado não ia buscar a respectiva receita, teríamos mais déficit. O que se quer é que as pessoas gastem e as pessoas têm gasto. E as pessoas têm gasto. O Estado dá de um lado e recebe do outro pelos impostos. Mas, aparentemente, o Governo acha que as pessoas estão satisfeitas com isso, preferem ter mais dinheiro no bolso e pagar mais impostos para, no fim, o saldo poder ser mais ou menos o mesmo. Julgo que aquilo que se está a passar, portanto, quando olhamos para a generalidade das políticas que têm vindo a ser percorridas, dá-nos uma perspectiva de que estamos a desperdiçar oportunidades, estamos a mostrar àqueles de quem precisamos, que são os agentes económicos, os investidores, que damos pouca atenção àquilo que é permanente e estrutural e concentramos o essencial da ação no país no curto prazo. Eu lembro-me de um governo socialista em 2009 ter aumentado os funcionários públicos, ter baixado o IVA e de termos tido um desastre, ainda antes do resgate, que obrigou o mesmo governo a aumentar o IVA, a propor o corte dos salários, o corte de pensões, a remoção
de despesa fiscal importante na área da saúde, da educação, da habitação e por aí fora. Tudo isto ainda é socialista antes do resgate. Se é assim, quer dizer, se a história nos mostra de que cada vez que olhamos apenas para o dia que estamos a viver e nos esquecemos do futuro, isso acaba sempre por representar um retrocesso, porque é que repetimos a experiência? A minha convicção é que esta experiência não era desejada pelo país. Mas uma vez que foi aquela que foi assumida pelos partidos políticos no Parlamento, ela deve poder responder a seu tempo, quando houver eleições, perante o país e os portugueses. Ninguém mais do que eu, como líder do PSD, desejará um princípio de responsabilidade. E, portanto, a estabilidade associada à responsabilidade dá-nos a possibilidade de julgar devidamente as políticas. Mas parece-me claro que se estamos a desperdiçar oportunidades e em alguns casos estamos a andar para trás, que a responsabilidade e a estabilidade podem deixar de ser um instrumento importante para o futuro para poder ser uma armadilha no médio prazo. E é esse o convite que faço hoje aos portugueses. Que façam essa reflexão. O país, infelizmente, não enriqueceu de um ano para o outro. Não descobrimos petróleo, apesar de haver quem se oponha a que ele possa ser sondado e eventualmente explorado. Não descobrimos petróleo, não descobrimos outras fontes de riqueza e de matéria-prima. A melhor fonte que temos são os nossos recursos humanos. Eles não se transformaram miraculosamente de um ano para o outro porque há um governo socialista. As nossas empresas não mudaram miraculosamente no espaço de um ano. Se hoje há tantas coisas que nos parecem possíveis e sem qualquer risco, por que razão não estariam disponíveis há alguns anos atrás? Há alguns anos atrás, toda essa festa tinha acabado mal. E nós estávamos todos a fazer sacrifícios, a pensar não nas eleições seguintes, mas no futuro dos nossos filhos, no futuro do país. Se hoje nos esquecermos muito do futuro e quisermos viver em excesso um presente que não está devidamente consolidado, isso, mais tarde ou mais cedo, acabará por nos trazer menos boas notícias. Mas, sobretudo, custa olhar para Portugal e ver que podíamos estar a crescer mais, a ter ainda melhor emprego, a crescer no rendimento, a reduzir a dívida e chegarmos à conclusão de que estamos a deitar isso tudo fora apenas porque a governação com comunistas e bloquistas assim o exige. Termino dizendo que o PSD terá sempre, julgo eu, no futuro do país, um papel crítico. Fazer o balanço deste ano de governo é também fazer o balanço de um ano de oposição. E esse balanço de um ano de oposição mostra que o PSD, apesar de estar na oposição, não perdeu o seu norte. Continua a ser um partido coerente, responsável, reformista. Apesar de estar na oposição, propõe a quem governa que faça reformas estruturais, que permita que a nossa economia possa inspirar mais confiança para o futuro e que as oportunidades se possam agarrar e fixar ainda melhor. Apresentámos, por isso, fosse no Parlamento, fosse no espaço público, muitas propostas e medidas ao longo de todo este ano. Não entramos em leilões populistas. Ninguém está a olhar para as sondagens para saber se devemos oferecer mais disto ou mais daquilo. Para nós, o que é importante para o país permanece. E o que queremos é que o país saiba que somos de confiança. Não andamos aqui a agitar-nos a cada semana que passa com medo de sombras no país,
com medo da Europa, com medo dos Estados Unidos, com medo, sabe-se lá de quê mais. O que nós temos é de fazer o nosso trabalho. Assim o Governo e a maioria fizessem bem o seu, que não fizeram neste último ano. Desejo-lhes, aqui em Castelo Branco também, uma boa preparação autárquica. Não tenho dúvida que temos bom legado em todos aqueles que nas 4 câmaras que temos no Distrito poderão partilhar com todos os outros que aparecerão de novo para a nossa disputa autárquica. Temos gente muito bem preparada e abraçamos sempre com grande abertura todos os que, com independência, com alguma distância sobre esta ou aquela posição que tomamos, acham que o PSD é um partido onde se pode discutir, onde se pode conversar sobre o país, sobre a sua terra e sobre o futuro. Porque somos mesmo. E se nos mantivermos fiéis a esta tradição que vem desde a nossa Constituição como partido em 6 de maio de 1974, eu estou convencido, o PSD não precisa de ser intranquilizado por coisa nenhuma. Teremos todas as condições, com os portugueses, de construir um futuro melhor para Portugal. E essa é a nossa missão nas eleições autárquicas do próximo ano, é a nossa missão como partido de oposição, fiscalizando o governo, evidentemente, chamando a atenção para o que está mal, mas dizendo sempre que, podendo estar melhor, nós temos as medidas e as reformas que nos permitiriam estar melhor. Temos falado delas e vamos continuar a apresentá-las ao país, porque podem ter a certeza, demorará mais tempo ou menos tempo, mas não avançaremos no país para melhor se elas não forem executadas. Um abraço e obrigado.